Criatonomia, o videocast de economia criativa. Realização Roma News e Roma FM. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. Oi, sumidos! A gente já tava com saudade de vocês e depois desse episódio aqui a gente vai ficar com ainda mais. Sabe por quê? Porque esse é o 5º e último episódio da série Criatonomia, que a gente falou sobre economia criativa em Belém do Pará. Você acompanhou a gente pelo YouTube do portal Roma News e também pelo nosso canal no Spotify, só procurar lá RomaCast, né? Você sabe, bem facinho de achar a gente. Pois é, a nossa série em 5 episódios, como falei, procurou te mostrar um pouco mais sobre o que é a economia criativa e o cenário dela aqui em Belém. Ao longo de todos os episódios, estiveram comigo empreendedores criativos, dividindo com a gente as suas experiências e ajudando a entender melhor o que é esse novo conceito de economia que não visa só o lucro, mas se preocupa em construir relações humanas, regras de trabalho mais justas, inclusão social, consumo consciente e sustentabilidade. Então, desde já, o meu muito obrigado ao Oscar Lifshitz, da Eco Delivery, a Nay Macedo, do Espaço Vem, o Ian Rodrigues, da Cubicova, o Matheus Aguiar, a drag Simone, do Noite Suja, e a Nay Nova, do Garden Art. Bom, nesse último episódio, a gente quer falar um pouco sobre a realidade desses negócios: formalização, investimentos, crédito, políticas públicas. Afinal, a criatividade, mesmo sendo o principal insumo do setor, não é suficiente para o desenvolvimento da economia criativa. Infraestrutura, tecnologia, comunicação, governança, educação diferenciada voltada para o estímulo criativo são fundamentais para sustentar esse tipo de desenvolvimento econômico. É o que dizem a maioria dos especialistas. Vocês concordam com isso? Ah, com certeza, ninguém falou nada, vou dar um eu lancei um olhar, tu viu, né? Eu vi esse olhar, eu fiquei meio balançada. Mas, com certeza, a gente precisa ter um conhecimento em outras áreas, não só no nosso fazer, no nosso dizer, na arte que a gente reproduz, né? Hoje em dia, eu percebo isso na minha realidade enquanto produtor cultural. Eu preciso ser um pouco empresário, sabe? Então, eu acho que falta, inclusive, um pouco desse pensamento no cenário nacional, assim, de fornecer cursos, processos de formação para levar a gente a pensar de uma forma mais empresarial enquanto donos do nosso próprio negócio. Nay, até porque antes de vocês abrirem um negócio, vocês eram só criativos, depois passaram a ser empreendedores. Sim. Vira uma chave aí, né? Sim, e falta. A nossa queixa maior, acredito que 99% dos empreendedores é a mesma. A gente busca muito em rede apoiar-se e mostrar caminhos e possibilidades, mas a gente não tem muita iniciativa pública. A gente, quanto CPF, CNPJ, a gente busca ficar mais profissional, ter mais preocupação com gestão do negócio, com o financeiro, mas a gente não tem muito onde correr, não tem um projeto ou uma lei ou algo do tipo que ampare nesse sentido. Eu acho até que, para além da questão, né, do crédito, que é muito importante, a capacitação, o que falta também é a iniciativa do poder público de construir essas ferramentas com a população que faz parte do empreendedorismo local, né? Porque é muito importante a gente ter as ferramentas, mas pensar para que as ferramentas funcionem da maneira como elas devem funcionar, chamando essas pessoas, trazendo para mais próximo, né, do poder público, pessoas que estão à frente do empreendedorismo. A gente tem vários nomes de várias pessoas que encabeçam, né, movimentos de economia criativa na cidade, movimento queer, enfim. O Ian, inclusive, falou no episódio passado que o pai dele não conseguiu se aposentar, mesmo tendo décadas de trabalho dedicado à cerâmica. E aí, eu queria te perguntar, Ian, você acha que falta realmente aí essa mão do poder público para guiar as pessoas no caminho da formalização, para que, por exemplo, pessoas como seu pai pudessem se aposentar, mesmo esse sendo um trabalho que já existe há décadas?
Com certeza, até porque no caso da Cubicova, desde cedo a gente procurou construir um CNPJ, criar um CNPJ, sabíamos que tínhamos que ter um plano de negócio, entender o nicho, fazer um marketing voltado para aquele público, toda uma construção de uma empresa, né? Só que assim, a gente fez isso, mas existe N ceramistas que nem passa na cabeça deles fazerem isso por falta de incentivo, por falta de pessoas chegarem e falar, olha, vocês podem empreender, vocês podem se tornar uma empresa, vocês podem se tornar algo grande, tem muito potencial aqui, tem talento aqui envolvido, não é só ser criativo de fato, precisa sim ter um incentivo, e esse incentivo não veio até a gente que foi procurar. Então a gente teve meio que, entre aspas, a sorte de procurar isso, porque muitos não têm, né? Eu vejo no caso do meu pai, que sempre teve a possibilidade de estar transportando peças para fora do Brasil, mas não sabia como fazer uma nota fiscal. Então ia na Cefa, ficava em fila, passava dor de cabeça e não conseguia fazer porque não tinha CNPJ, tinha que procurar uma CPF, o dele não conseguia, tinha que ser em outro, e era uma correria muito louca. Hoje ainda é difícil fazer uma nota fiscal, é muito ruim, só que é mais fácil do que era para ele. Então a gente consegue hoje emitir uma nota fiscal, a gente consegue mandar para fora do Brasil, a gente consegue fazer coisas que eles não conseguiam. Eu vou poder me aposentar? Provavelmente. Meu pai não teve essa possibilidade por não ter sido formalizado quando ele poderia ter sido, lá no início, quando ele começou a olaria, né? Antigamente é chamado de olaria, hoje é ateliê e tudo mais. Só que sim, falta muito incentivo principalmente porque é algo tão intrínseco na nossa cultura. A cerâmica, se você for em Coraci, e Coraci respira cerâmica. É todo um distrito que respira, que se movimenta de uma economia criativa, que não tem esse olhar público, né? Não tem esse olhar do governo sobre a formalização daquelas pessoas. Exatamente. Você falou aí num ponto muito importante, que é a história até de, para você sozinho conseguir abrir uma empresa, às vezes é desesperador, porque você vai em um lugar, não é lá, e te mandam para outro, está fechado, você vai tentar tirar uma nota, não consegue. É preciso ser criativo no negócio e para conseguir manter o negócio também, não é, Nay? Com certeza. E a questão da aposentadoria, o MEI veio para isso, né? Ele, acho que é novo, a gente pode, considerando a questão do pai do Ian, é novo. A maioria dos empreendedores são MEI para pensar numa aposentadoria, para pensar num futuro, porque antigamente era o desespero, né? A gente empreende, mas a gente tem que ter uma carteira assinada para poder pensar na nossa velhice, enfim. Em relação a cursos, a questão do empreendedorismo, eu que trabalho com espaços colaborativos da economia criativa, vou falar do MEI de novo, eu tenho uma dificuldade. Eu hoje estou cadastrada no MEI como artesã ou... acho que artesã e mais algumas denominações, porque a gente não tem denominação de espaço colaborativo. Ou a gente é uma loja de roupas femininas, ou a gente é um bar, restaurante, lanchonete. Espaços colaborativos, eles agregam isso, tem espaços que agregam muito mais. Espaços são coworking, salões de beleza, loja e etc. Enfim, a gente não tem essa denominação. Criatonomia. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. Quando a gente fala em política pública, uma das funções do governo e das organizações em geral, e aqui a gente está falando de instituições em qualquer instância financeira, de apoio ao desenvolvimento, enfim, seria permitir o desenvolvimento desses ecossistemas com redução da burocracia e surgimento de linha de crédito e apoio logístico. Isso hoje vocês avaliam que já ocorre de alguma forma ou ainda é uma realidade muito distante? É muito distante porque não é só uma linha de crédito, né? Como que se dá uma linha de crédito para um empreendedor que não tem o mínimo conhecimento de como aplicar esse dinheiro para fazer Exatamente. E com juro altíssimo. A empresa crescer. Eu até ontem não sabia o que era um capital de giro, né? Que o banco ele te dá para o teu negócio. Eu não tive essa aula. A gente tem ali, digamos que as ferramentas, mas a gente não tem como acessar as ferramentas, porque a gente, assim, eu, o Ian, você, elas, nós temos acesso à informação, mas tem pessoas mais velhas que não têm a mesma facilidade que a gente e que fazem parte dessa economia, né? Que estão lá, que movimentam, que vendem a cerâmica delas, que trabalham nas áreas delas e que, apesar de ter a ferramenta, por não ter essa proximidade com a população, a gente acaba ficando à mercê de pessoas mais novas que podem fazer aquilo, ou às vezes nem se tem, né, essas pessoas, só são pessoas que terminam sendo realmente invisibilizadas. É uma realidade distante, gente. Sim. Esse apoio. E
pensando numa coisa muito básica, por exemplo, que é o acesso à internet, né? Felizmente as pessoas que nos escutam, que nos veem, conseguiram de alguma forma acessar esse conteúdo e elas estão podendo trocar com a gente, expandir seus conhecimentos, assim como a gente aqui também. Mas nem todo mundo tem esse acesso, então muitas informações sobre locais, endereços, onde fazer, onde é o banco, onde é não sei o que, existe na internet, aplicativos e coisas, mas em que momento a gente vai pensar em ampliar o acesso, né? Eu falo, por exemplo, pela minha comunidade LGBT, muita gente não tem acesso à internet, ou não tem acesso bom à internet e conseguiria expandir o seu negócio ou a sua arte através desse mecanismo, mas não consegue por conta disso, assim. Falta apoio, Nay? Falta. A burocracia é muito grande quando tu tens a informação, para além da gama enorme que nem tem a informação, né? Os impulsionamentos que eu fiz na minha empresa, por exemplo, foram todos por CPF. Apesar de ser MEI, não vislumbro possibilidades legais. Então, questão do MEI, aposentadoria privada, essas coisas, e gestão financeira é todo CPF mesmo, por conta da burocratização, né? Com o CNPJ. E é importante dizer que os negócios da economia criativa também são empresas, em sua grande maioria, pequenas e médias, embora algumas empresas de grande porte já estejam adotando algumas práticas e buscando se dedicar a projetos de inovação. Uma pesquisa feita no ano passado demonstra a importância do setor no cenário econômico brasileiro. Aqui no Brasil, a economia criativa já corresponde a 2,64% do Produto Interno Bruto, o PIB, e é responsável por 4,9 milhões de postos de trabalho. São números expressivos e que não podem ser ignorados, né? Quando a gente pensa que falta tanta política pública. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Nesse sentido de ser tão relevante e, ao mesmo tempo, a política pública ali não acompanhar, dando suporte, dando apoio. Quem começa? Será que eu de novo? Eu acho. A gente a gente acompanha a história, né? E a gente sabe que é uma história de lutas, né? Todo mundo luta pelo seu negócio, pela sua arte, pelo seu fazer, né? E a arte drag não é diferente, né? O que a gente faz praticamente somos um micropoder. Nós exercemos esse papel de micropolítica, né? Porque nós conseguimos dinheiros, conseguimos investimentos através de repasses ou de projetos, de editais, e a gente repassa para outros artistas, né? A gente alimenta uma cadeia produtiva. Então, a gente tenta lutar e, ao mesmo tempo, contornar as dificuldades, porque muitos falaram sobre aposentadoria, sobre o futuro, mas, às vezes, a gente nem consegue pensar muito no futuro, porque o presente é tão urgente e os boletos chegam e tu precisa fazer esse malabarismo, e também não estamos listados no MEI, né, enquanto drags, temos que colocar teatro, ou música, ou dança, alguma coisa que é relacionado, mas parece que se não for por um desejo coletivo não existimos, entendeu? Então é como se fosse um estado dentro de um estado, assim. Temos as nossas próprias formas de agir entre nós e de repassar, de afetar a nossa cadeia produtiva mesmo, assim. Como que é para vocês essa sensação, não sei se estou sendo dramático, mas de meio de um abandono aí, de uma falta de uma política pública mais voltada para o trabalho de vocês? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco aqui do que eu passo, né? Porque a gente tá saindo, a gente tá nesse pós-pandemia, né? Que a gente começa a viver, que tem a retomada e tudo, e a gente consegue perceber que alguns postos de trabalho acabaram virando lugares onde as pessoas perdem direitos, enfim, né? Com o passar dos últimos anos, a gente conseguiu acompanhar quantos trabalhadores brasileiros foram perdendo alguns direitos. E aí, dentro do meu negócio, eu sinto a burocracia muito, muito forte, porque para que eu consiga ter mais entregadores, eu preciso me tornar uma empresa LTDA.
E aí, dentro desse universo, eu, enquanto microempreendedor ainda, tive que fazer todos os esforços para que eu conseguisse aumentar o capital da empresa, para que eu pudesse me tornar uma LTDA, para que eu conseguisse ter mais entregadores. Ou seja, eu quero crescer e levar outras pessoas comigo, mas eu preciso passar por um processo super burocrático, entendeu? Então, dentro desse contexto, né, de desvalorização da mão de obra, do trabalhador, é muito desafiador para a gente pensar que mesmo com todos esses problemas, a gente ainda tem que enfrentar, ter que pagar uma taxa a mais, ou ter que se ajustar por mero ajuste fiscal, né? E aí, no final das contas, a gente não tem uma cobertura por parte do poder público, a gente não tem uma proximidade, a gente não tem nenhum diferencial, entendeu? A gente termina sofrendo os mesmos problemas que um outro microempreendedor sofre. E acaba por ser frustrante, porque a gente vislumbra crescimento empresarial e a gente acaba não conseguindo ter pernas para vencer essa parte burocrática, né? Não se sentir apoiado. Tem gente que acha que é clichê, né? Quando a gente fala que realmente não é fácil ser empresário no Brasil. Não é fácil você manter uma empresa viva. O tempo todo o boleto chegando, novas taxas, entendeu? E se você quer crescer, você tem que pagar por coisas assim que você nem vê que acontecem, entendeu? Eu às vezes uso um exemplo, né, que a gente tem uma determinada taxa que nós temos que pagar no setor de delivery que é relacionado à vigilância sanitária. No entanto, a gente não tem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de trabalho educativo a respeito de transportar alimentos. Gente, e acaba se tornando triste porque a gente volta para o ponto da cultura. É cultura, é educação, além de políticas públicas, a gente tem que focar na educação. Chega numa universidade ou em qualquer curso, uma gestão empresarial, gestão financeira pautada para a economia criativa. Eu já vi cursos de extensão falando sobre economia criativa em outros estados, mas o que a gente faz aqui é muito mais completo, complexo e agregador do que qualquer curso de universidade. É como se o poder público não conseguisse acompanhar, né, de jeito nenhum o tempo em que as coisas acontecem. Porque a economia criativa ela não acontece só aqui em Belém. Ela está acontecendo aqui, ela está acontecendo em Fortaleza, ela está acontecendo em Marabá, ela está acontecendo em todos os lugares do Brasil. E acontece em rede, né? Exatamente. Criatonomia. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. E acontece em Coraci também, né? Acontece em Coraci. É muito interessante porque, por exemplo, no nosso caso, em termos de faturamento, a gente já tem que sair de MEI, só que eu não faço ideia de como fazer isso. Até perguntei pro Oscar em off, agora Oscar, como é que faz isso? Porque eu tô com medo. Eu tô com medo de ser taxado, de uma coisa acontecer. Olha, gente, você vai ter que pagar isso aqui porque tu já ultrapassou do tempo que tu era MEI. Tu não é mais, há um tempo, tu precisa pagar isso. Então, como é que eu faço? Onde que tá? Onde que eu procuro? Existem órgãos? Existem, mas eu chego lá, tá fechado, pandemia fechou muita coisa, diminuiu muito, né, o atendimento. Então, a gente que não procura, a gente que não vai fazer por nós mesmos, o governo não vai fazer. Então, e a gente que movimenta essa economia, né? A economia parou, a economia está retomando, mas a economia criativa é o que está movimentando o Brasil. E a falta, de fato, do Brasil olhar para a gente com um olhar de, olha, vocês são o futuro da economia dessa nação, faz com que a gente se sinta assim, tanto quanto sozinhos, né? Sim. E quando a gente está nesse processo aí que eles estão passando agora, que a EcoDelivery já passou e a NAI também está passando, a respeito da gente deixar de ser MEI para se tornar uma LTDA, uma EIRELI, em muitos momentos a gente se vê sozinho, porque a gente está naquele momento de não entender se a gente vai precisar contratar um contador ou se nós vamos ter que assumir o papel que a gente sempre fez, que é resolver tudo sozinho. Empreendedor. Exatamente, quando a gente fala, né, num vídeo, numa brincadeira, que nós somos o fotógrafo, nós somos o marketing, nós somos tudo, é real. Entendeu? Até no momento, por exemplo, de crescimento, onde nós queremos crescer, a gente se pergunta, será que a gente vai conseguir? Porque aí entra o papel de um profissional que é aquele profissional que realmente é apto a fazer aquilo, que é um contador, alguém da área de, enfim, contabilidade, financeiro, mas que a gente se pergunta, né? Será que é o momento de trazer essa pessoa?
Porque a gente fica na dúvida, a gente se sente perdido. A gente já inicia, né? Eu abri meu MEI sozinha. Exatamente. Eu também. Eu não... Sim, tutoriais do YouTube. a gente exatamente. E se eu contar pra vocês que quando eu abri meu MEI, eu fui... MEI, joga no Google MEI, aí clica no primeiro site que aparece, é um anúncio. Paga. Aí tu paga. Sim. Pra esse que não existe. O primeiro é E um fake. golpe Faz o teu MEI. R$100 e poucos reais. Exato. O primeiro é golpe. Golpe. Não faça isso, você que tá vendo a É golpe, gente. gente. Já fica essa O dica. site do MEI com certeza termina .gov.br. E é gratuito, né? É importante da gente dizer E é isso. gratuito. E atentar pro www também, porque às vezes tem uma numeração que são os sites falsos. Gente, foi assim que eu paguei R$200. Olha só, antes da gente encerrar, eu queria que vocês falassem aqui sobre esperança, o que é que vocês estão pretendendo pro próximo ano, o que é que vocês estão vislumbrando aí. Vou começar aqui com o meu lado esquerdo, Ian. A gente pretende sim um crescimento, a gente pretende continuar nessa pegada que a gente está, de continuar trazendo para os nossos clientes essa delicadeza, e sim aumentar a produção, aumentar o número de pessoas que possam ter acesso, né, ao nosso produto, mas também a gente espera, né, que a gente consiga ter um 2022 muito melhor, né, do que foi 2020, 2021, com mais esperança, com mais incentivo público, com mais colaboração, né. Conheci empreendedores incríveis aqui que com certeza a gente vai querer colaborar com eles futuramente. Então, é isso, a esperança no que pode vir, né? A gente não tem mais aquele medo de, meu Deus, o que vem agora, né? Depois de uma pandemia. Mas, na verdade, meu Deus, eu quero o que vem depois dessa pandemia. Então, é isso. Vocês são uma máquina de fazer negócio, vocês não estão vendo, mas ele contrata a empresa dele também trabalha para a empresa dela, enfim. Oscar, fala aí pra gente. Certo. Em 2022, eu acho que o maior objetivo assim, da EcoDelivery é a contratação de mais pessoas LGBTs para estarem conosco frente ao trabalho, seja aqui ou em outra cidade. É um ponto assim que pra gente é muito importante. E se a gente, por exemplo, pensa em ir para outro lugar, antes da gente pensar em ir para outro lugar, é pensar que essa pessoa que vai assumir a Eco em outro lugar tem que ser uma pessoa LGBT. Porque ela tem que dar continuidade nesse trabalho para que a gente consiga transformar, né, multiplicar, quadriplicar esses números para fora de Belém. Existem pessoas LGBTs em outros estados, né, e o Brasil precisa acolher essas pessoas. Nai? Continuar e crescer. Eu entendi que nosso potencial ele é muito grande para a gente desistir ou acabar o nosso negócio. E, enfim, é sempre se reinventar e crescer, ter mais empreendedores e mais pessoas que entendam o colaborativo e queiram trabalhar junto. Simone. A gente está sempre pensando no futuro agora. Depois da pandemia, a gente começou a tentar ter esperança, porque é a única coisa que restava, né? Porque futuro, não sei muito bem, não. Mas a gente descobriu nesse caminhar que a gente que constrói o nosso futuro, né? E nesse sentido, buscar cada vez mais expandir a rede, furar essa bolha, construir, aumentar empregar mais pessoas LGBTs também, como o Oscar falou, é muito importante. A gente vê que isso salva vidas mesmo. E se a gente pode atingir essas pessoas, incrível, né? Num país que não pensa isso, que não olha para essas pessoas. E eu vou soltar um spoiler aqui, é o primeiro lugar que eu falo sobre isso. A gente está na pré-produção, né, num período de produção executiva de um talent show chamado Dinastia Drag, que vai ser uma coisa assim, a gente vai fazer uma seleção de 5 casas de drag queens, né, 5 grupos de drags que moram ou não juntas, e durante algumas semanas elas vão produzir, a gente vai filmar isso, vai ter competições e temas e passarelas e vídeos e coisas produzidas com elas, que vão levar elas, né? Elas vão subindo na competição até chegar a um grande prêmio, que eu não posso revelar ainda aqui porque não está fechado o prêmio. Mas é um prêmio muito legal, a gente está buscando apoiadores, né? E a cada semana que essas pessoas estão participando ali dessa produção audiovisual com a gente, elas vão receber por isso. Elas vão receber um auxílio para poderem comprar tecidos, poderem comprar acessórios, para poderem pagar seu transporte, e tudo isso a gente vai tentar viabilizar também, para também a pessoa não se endividar toda para chegar bonita ali na passarela, entendeu? Então é mais uma oportunidade de
fornecer acesso a pessoas LGBTs e tornar elas protagonistas, assim, de toda essa história. Então, Dinastia Drag vem aí, 2022. Toma-te. Nai. Para 2022, a Garden Art busca aprimorar o atendimento sem perder esses laços, né, com os clientes e tudo. Ter um ateliê aberto para ter mais conforto e mais proximidade. E, quem sabe, ministrar cursos também de resinagem e desidratação de plantas. Criatonomia. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. E é assim, cheio de planos para 2022 que a gente está encerrando aqui o nosso Criatonomia, o nosso 5º e último episódio. Queria agradecer aos nossos convidados por terem dedicado o tempo de vocês aqui com a gente. E claro, a você que nos assistiu aí 5 sábados, está ouvindo a gente aí depois dos sábados também, reouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. E também a equipe do It's Coworking que nos cedeu o espaço e a Vale que apoia essa iniciativa. Antes de me despedir, eu já lembrei, né, gente? Eu tenho que falar que todos os episódios estão disponíveis no YouTube do portal Roma News e também no Spotify. É só buscar por RomaCast nas principais plataformas de áudio. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo e até a próxima. Quem sabe uma segunda temporada? O que vocês acham? Me sinto pronta. Eu tenho roupa pra isso. Pode contar. É sobre isso. Então pronto, até lá. Tchau, tchau. Criatonomia, o videocast de economia criativa. Realização Roma News e Roma FM. Apoio Vale. A cultura é viva. Viva a nossa cultura. Eu sou o Jeff Moraes e pelo cenário já deu pra perceber onde é que a gente tá, né? Pra te apresentar uma artista ímpar da nossa cultura, a Glauci Rocha. E ela trabalha com grandes obras de Meriti até pro Círio de Nazaré, Papo de Raiz. O primeiro episódio já tá disponível no canal da Vale.